Fala família Palmeiras, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que agora está se preparando para o jogo contra o Sport na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, as últimas informações sobre a chegada de Carlos Miguel. Além disso, a mídia está repercutindo esse próximo confronto do Palmeiras na Libertadores contra a equipe do River Plate. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários se o Palmeiras é o grande favorito desse confronto e vamos aí com o vídeo. Miguel, o goleiro mais caro da história do Palmeiras, foi apresentado e aí ele precisou responder aquelas perguntas chatinhas, mas quando você era lá do rival? E ele falou. Olá, fã de esportes, o Palmeiras apresentou mais um dos 11 jogadores que o clube contratou nesta temporada. É o goleiro Carlos Miguel, 26 anos, 2,5 metros, assinou contrato por 5 anos com a equipe alviverde. Carlos Miguel falou sobre o seu retorno ao futebol brasileiro, porque decidiu deixar a Inglaterra depois de um ano. Ele jogou apenas 3 partidas na Inglaterra e teve que explicar também uma polêmica, a provocação que ele fez aos palmeirenses quando defendia o maior rival. Pelo contrário, a torcida do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava para vir para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, zoação, coisa de mulher criança, jogador que vem da base, normal. Mas é um fim, agora é um futuro muito grande que eu quero ter aqui pela frente. E para mim o passado já foi, só tenho que agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona. Cara, o Everton, todo mundo já sabe a história, a carreira que ele é, a pessoa que ele é. Um ser humano incrível, já conversei com eles várias vezes, fui muito bem recebido por ele. A questão de goleiro é totalmente diferente de um jogador de linha normal, que tem muito mais oportunidade de jogos. O goleiro tem que estar sempre preparado. Se eu não me engano, eu tenho 28 ou 30 jogos no profissional e já mostrei para que vim para onde eu tô. Como cheguei no Palmeiras, não foi à toa. Não preciso de muitos jogos para mostrar, todo mundo aqui já sabe da minha qualidade, do que eu sou capaz de fazer. Não tenho medo de fazer e também não tenho medo de falar. E para mim é muita alegria, muito feliz de estar aqui e é só um recomeço para mim gigantesco. Carlos Miguel chegou vestindo a camisa número 1 do Palmeiras, mas isso não quer dizer que ele será o titular. Chega para disputar posição com o Everton, o dono do gol do Palmeiras nas últimas 8 temporadas. Carlos Miguel já está inscrito no BID e fica à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo jogo do Palmeiras contra o Sport, segunda-feira, no Allianz Parque, a equipe alviverde tentando a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Vinícius Nicoletti, com as informações do Carlos Miguel, André Kfouri. O Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians, aí cantava musiquinha de Palmeiras, não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, todas essas coisinhas. E aí ele é perguntado, porque o torcedor quer saber disso. Mas o torcedor do Palmeiras está preocupado com o Carlos Miguel, que chega para fazer essa transição natural com o Everton, ele tem 26 anos, o Everton já com 37 anos. O torcedor do Palmeiras liga para isso e o torcedor do Corinthians? Então, tanto numa base de torcidas quanto a outra, tanto no lado do Corinthians quanto do lado do Palmeiras, certamente deve ter gente que se preocupa com essas perfumarias que fazem parte do ambiente do futebol e da rivalidade que nasceu há muitos e muitos anos entre esses dois clubes. Então, esses torcedores de um lado e de outro, eles não gostam desse tipo de coisa. E aí, quem é que vai ser aqui, sommelier de gosto de torcedor que se preocupa com picuinhas? Acho que não é a nossa posição, o nosso papel. Mas assim, do ponto de vista do Carlos Miguel, a mesma personalidade que ele demonstrou a autorizar essa transferência, voltando ao Brasil, depois desse breve período na Inglaterra, para jogar no rival e no maior rival do clube onde ele surgiu para o futebol, ele demonstrou nessa entrevista ao falar sobre esse assunto. E a resposta me pareceu honesta, sincera. Eu era imaturo, eu entrei numa brincadeira, nunca poderia imaginar... Aliás, não só o Carlos Miguel. Ninguém, né? Quase ninguém. Você, fã de esportes, que acompanha futebol, independentemente de ser corintiano ou palmeirense, se quando o Carlos Miguel surgiu no Corinthians como substituto do Cássio e falava-se naquela época que um goleiro desse tamanho, com essa elasticidade, essa amplitude, essa perspectiva para ficar 10, 15 anos no gol do Corinthians, se alguém dissesse naquele momento, olha, em agosto de 2025 o Carlos Miguel estará no Palmeiras, ninguém acreditaria. Não, você é completamente maluco.
as coisas no futebol acontecem de maneira imprevisível. Para usar um lugar comum, esse é o tal dinamismo do futebol, você nunca sabe o dia de amanhã. Ele foi para a Inglaterra, saiu do Corinthians daquela maneira, muita gente já não gostou, e agora ele volta ao Brasil para jogar no Palmeiras. O que importa nessa história toda, eu acho, Marcela, é quando o Carlos Miguel vai jogar. Ele não foi contratado para ser reserva. E o Abel falou na sua última entrevista, na noite de ontem, que foi uma oportunidade, que o Palmeiras não esperava fazer a contratação agora. Ficaria um pouco mais para frente. Mas surgiu a oportunidade. E o Palmeiras não perdeu. Por quê? Porque querem mandar o Everton embora? É claro que não. Mas ele já tem 37, 38 anos, existe uma sucessão que é natural e daqui a pouco um declínio pela parte física que também é esperado. Não há nada fora do normal nisso. E o Palmeiras tem que se preparar para o futuro. O nome dessa preparação é Carlos Miguel. Pois é, o Carlos Miguel tem um contrato, então, com o Palmeiras agora de 5 anos. O Marcelo Lomba tem contrato só até o final do ano. Então, também é natural que sejam os dois. O Lomba sai no final do ano, acaba o contrato dele e aí ficam os dois, né? Devem ser os dois principais goleiros. Mas você acredita, André, que vai ser algo mais rápido de acontecer ou que pelo menos agora o Abel pode colocar o Carlos Miguel no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores e aí coloca o Everton em uma competição só? Você imagina que isso pode começar a acontecer já nessa temporada? A minha impressão é que é natural que o Carlos Miguel seja utilizado em determinadas circunstâncias por necessidade, não por decisão simples da comissão técnica. Eu acho que ele vai ser utilizado como um jogador que faz parte do elenco, está disponível e é para isso que ele foi contratado. Mas a transição, eu tenho a impressão que vai acontecer a partir do ano que vem. Sim. Então, até o final desse ano, o goleiro titular do Palmeiras, por tudo, por história, por mérito, por momento, por ser quem é, pela capacidade que tem e demonstra diariamente, é o Everton. River Plate e Palmeiras, primeiro jogo então lá, né? Como é que você vê essa rivalidade que cresceu muito nos últimos anos, até pelo Palmeiras também ter sido esse time de Copa Libertadores, mas hoje o Palmeiras é mais forte que o River? O Palmeiras é mais forte que o River já há algum tempo, né? As equipes argentinas, embora tenham colocado 4 times nessas quartas de final contra 3 brasileiros, a LDU é o representante do Equador, o futebol argentino, de certa maneira, na Libertadores, tem assistido o sucesso das equipes brasileiras nessa competição. A minha impressão é que isso vai continuar, não só por causa do Palmeiras e do River Plate, que nas semifinais nós teremos uma maioria de clubes brasileiros. Então vamos aguardar essa rodada de quartas de final para ver se isso vai realmente acontecer. Eu acho que vai. Entre Palmeiras e River Plate, o favoritismo do ponto de vista técnico e a amostra que a gente tem de cada equipe, a gente tem visto o River jogar, a gente tem visto, claro, o Palmeiras jogar, o favoritismo é do Palmeiras de uma maneira bem óbvia. Isso não significa, é evidente também, que o Palmeiras vai ganhar o confronto. Ninguém faz uma primeira partida em Buenos Aires, no novo Monumental de Nunes, onde cabe mais de 80 mil pessoas, onde o ambiente e a atmosfera são diferentes de qualquer outra coisa em termos de barulho e pressão no adversário que hoje existe na Copa Libertadores. Então ninguém faz esse jogo como se fosse um passeio, como se fosse uma coisa qualquer do futebol, como, por exemplo, se o adversário do Palmeiras fosse o Libertad, poderia ter sido. O River se classificou nos pênaltis, então é uma coisa completamente diferente. E mais importante do que isso até, o River Plate hoje não é um super time, há alguns anos não é, mas tem jogadores técnicos, tem uma camisa que é muito pesada no continente sul-americano, tem um treinador absolutamente consagrado e impõe o respeito que a tradição sempre impõe. Tradição que o Palmeiras também tem, até do ponto de vista, digamos assim, né, da sorte e do bom presságio. Quando o Palmeiras foi campeão, ele encontrou o River Plate, encontra de novo o River. Eu entendo que o Palmeiras é favorito, porque tem a experiência necessária para passar por esse confronto de abertura no Monumental de Nunes, sem desencaminhar a coisa, para decidir em casa e passar às semifinais. Então, até para falar sobre essa questão da escalação, né, desse planejamento do Abel Ferreira para esse momento da temporada. Ferri, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Esperava essa quantidade de titulares no jogo de ontem, claro, antes da escalação ser anunciada oficialmente?
Boa noite, Bené, Camila, Renata, Felipe, todos e todas ligados aí no Tá Na Área. Não esperava, Bené. E eu agradeço a solidariedade porque eu estava no Allianz Parque acompanhando esse empate sem gols entre Palmeiras e Universitário. Foi uma surpresa, mas depois o Abel ele explicou um pouco que tem também muita questão da gestão de energia, né? Colocar minutos, às vezes é necessário colocar o jogador por alguns minutos para também não deixá-los muito tempo sem jogar. O Palmeiras vai voltar a campo só na segunda-feira. Então tudo entra nessa gestão e vocês já citaram. Como o Sub-20 estava jogando também uma decisão, o Abel não levou nenhum garoto, nem para o banco de reservas. Então o banco estava até enxuto do Palmeiras, porque preferiu que os jogadores fossem reforçar a equipe Sub-20. Então era um elenco já mais curto do que de costume, o do Palmeiras, e o Abel aproveitou para fazer então essa gestão, colocar alguns jogadores que não estavam atuando, fez alguns testes, como por exemplo, não tinha um lateral esquerdo reserva, porque o Vanderlan foi negociado e o Jeftec foi anunciado nessa semana, ainda não estava regularizado, colocou o Mikael como lateral esquerdo improvisado, não foi uma grande atuação, ele não conseguiu desempenhar, mas também estava fora de função. E uma outra novidade na escalação, não chega a ser novidade, né? Mas foi um teste, ele colocou o Alan como segundo volante. O Alan foi camisa 8 nessa partida, porque Lucas Evangelista é o titular, desde que o Richard Rios saiu, o Palmeiras não repôs no mercado. E aí o Abel até falou: eu fiz esse teste porque já usei o Alan assim no Campeonato Paulista, mas também sei que eu não podia cobrar tanto dele, porque eu só coloco o Alan como ponta, seja pela esquerda ou pela direita. De repente eu vou e coloco ele como camisa 8, com um time mexido, num jogo em que ele mesmo admitiu. Os jogadores não estavam tão mobilizados pelo que vocês falaram. Depois de um 4-0 fora de casa e com um adversário que você sabe que não tem tanta qualidade, isso influencia na concentração para o jogo. Então ele deu esse desconto para o Alan, mas foram os principais testes. Então o Palmeiras aproveitou, fez ali algumas avaliações, vamos precisar de repente de fato ir atrás de um camisa 8 nesse fim de janela, porque só o Evangelista e o Alan não vai resolver. Mas foi isso, o Palmeiras conseguiu o que precisava, que era a vaga, né? Já estava praticamente garantida pelo que fez na partida de ida, fez alguns testes, ainda que não tenham sido grandes testes, o Abel pelo menos testou, viu, precisamos de mais um camisa 8, na lateral esquerda o Mikael realmente não funciona dessa forma, então geriu o elenco, não machucou ninguém, não perdeu nenhum jogador machucado, está classificado e agora pensa nessa partida com o Sport pelo Campeonato Brasileiro. E aí é mais do que nessa partida, né? A oportunidade de pensar no elenco com todos esses testes que o Ferri traz pra gente. Acho que principalmente, a gente até falava isso aqui antes do jogo, né? Sobre principalmente essas duas posições que ele citou. A lateral esquerda, que ele poupa o Piquerez, e aí precisa improvisar algo até o GFT, enfim, ter condições, mas aí até já tem um reforço para esse setor. E principalmente a vaga do Richard Rios, né? Que hoje ele tem o Lucas Evangelista e ontem fez esse teste com o Alan para, quem sabe, ter mais opções. Dentro daquilo que o Abel costuma fazer, né, de tentar dentro do elenco encontrar soluções, eu acho que ontem ele aproveitou para fazer essas tentativas, mas não entendo que tenha encontrado, né? Não, e é difícil também. Eu acho que o Ferri pontuou uma coisa muito relevante, que assim, era um jogo que ninguém estava ali exatamente jogando assim, aquele grande futebol. Então, assim, é difícil você também levar esse teste em consideração. Acho que pode ter mais algumas oportunidades, por exemplo, para o Alan jogar ali. A grande questão do Alan jogar ali é quando ele precisar de um ponta substituto. Porque não é que agora também tem inúmeras opções nas pontas. Eles contrataram, o Palmeiras contratou o Sousa, tem o Facundo Torres que agora está jogando mais, só que saiu o Estevão. Desculpa, o Felipe Anderson, ainda não entendemos qual vai ser a melhor função onde ele vai conseguir se encaixar no time. Então, às vezes, ele precisa do Alan como ponta, né? Então, eu acho que o Alan não pode ser a solução, porque até tem que entender, inclusive, com o Alan, o que ele de fato quer para o futuro dele, porque na base do Palmeiras, né, sempre se falou muito sobre desenvolver o jogador para fazer mais do que uma função, porque a base é como se fosse uma faculdade, né? Então você tem que saber mais, o João fala muito sobre isso, sobre você ter mais, porque no futuro você vai definir o que você vai fazer, mas agora é o momento de você testar várias coisas. E são duas posições muito diferentes, né? Então eu acho que assim, tem que entender com o Alan como ele gostaria de se profissionalizar, sabe? Não, eu quero jogar na ponta, eu quero futuramente estar sempre na ponta, que é bem diferente a função de segundo volante de ponta, né? Uma coisa é meia e ponta, outra coisa, ou centroavante, segundo atacante e ponta. Outra coisa é o segundo volante. Então, acho que também precisa entender com o Alan o que ele vai querer, e para um time como o Palmeiras, ele precisa ter uma outra solução, né? Porque começa o ano, apesar de o Palmeiras fez várias contratações, mas fez algumas vendas também, e vendas do time titular. Jogadores importantíssimos. Exatamente. E o que se falou no início desse ano esse ano a gente vai dar duas opções para o Abel, que era o que o Abel sempre queria, né? Ter dois times, ter duas opções para cada posição. Ele começa o Campeonato Brasileiro assim: não tenho
o Rafael Veiga, tem o Maurício. Pô, não tem... O Flaco tem o Vitor Roque. Exatamente. Tem o Flaco, tem o Vitor Roque, não tem o Estevão. Tem o Paulinho. Exatamente. O Paulinho, que também já não, infelizmente, não tá jogando essa temporada. Então, agora começa com as saídas. Bom, beleza, já não tem mais duas opções. Só que aí teve uma Copa do Mundo de clubes no caminho e levaram o Rios, né? O Rios. Eu acho que o Palmeiras até esperava também, né? Um jogador de muito destaque também, enfim, tá no Mas não Benfica sei se agora. será que esperava sair no meio da temporada? Mas eu acho que era um potencial de venda muito alto. A janela melhor da Europa é a do meio do ano, né? E o Richard Rios vinha jogando muito bem, assim. Então, dentro disso que a Renata tá falando, eu como ex-jogador, eu não gostava de jogar quando o time estava com 50%. Foi o que aconteceu com o Palmeiras ontem. E aí, quando você pede a oportunidade e você quer a oportunidade, talvez é melhor você jogar num jogo mais difícil, mais competitivo, e assim você vai conseguir se provar, do que talvez você encontrar seus companheiros ali num 50%, 70%, que talvez você não vai ter a ajuda que você precisa para aproveitar a oportunidade. Eu acho que foi isso que o Alan... Até porque ele jogou fora de posição, isso também complica. Até falando em questão de posicionamento, até antes de voltar para o Ferri, eu acho que vale um debate específico sobre o Felipe Anderson. Quero saber a opinião de vocês, porque a gente já falava ao longo da semana onde o Felipe pode render mais, e nos últimos jogos, né? Inclusive, ele fez o gol da vitória contra o Botafogo no último domingo. O Felipe jogou como uma espécie de ala pelo lado esquerdo, né? E acho que o grande momento dele nessa temporada, né? Uma sequência positiva que ele teve no Palmeiras, e até falando, né, da passagem dele pelo futebol italiano na Lazio, era como um meia pela direita, né? Acho que é outra função também. E o Abel vem insistindo no Felipe pelo lado esquerdo. Agrada? Ou é a lacuna que tem no elenco do Palmeiras no time nesse momento? O Abel ainda está testando, enfim. Eu acho que o Abel ainda está testando, porque ainda tem a questão do Facundo, que também prefere jogar pela direita, e era um lugar que não estava em aberto porque tinha o Estevão. Sim. Então sai o Estevão, não, agora o Facundo vai ter mais oportunidades pela direita. E aí você faz o que com o Felipe Anderson? Beleza, vai para a esquerda. E o Sousa também foi contratado para a esquerda. Eu acho que o momento ali é o Abel dar oportunidade para esses jogadores para ver quem vai ficar com essa vaga. Eu acho que a tentativa dele de passar um recado assim: estamos com vagas em aberto, temos vagas, entendeu? E aí, quem que vai pegar essas vagas aqui? Acho que cabe também ao Felipe Anderson, que agora já deveria estar mais adaptado, né? Já está há um ano já, né? Acho que sim, Já completou um ano, meio do ano. No meio do ano, né? Um aninho. Era a janela do meio do ano. Do meio do ano, exato. Então, assim, o que o Felipe vai querer para esse time? Em que lugar ele vai... Porque, assim, ele não veio para ser reserva. Ele definitivamente não veio. Na cabeça dele, ele também não veio para ser reserva. Sim. E quando ele é anunciado no Palmeiras, ele é anunciado cheio de grandes expectativas. Então, é assim, e aí, Felipe, o que você vai querer? Porque você precisa buscar um lugar nesse time. Acho que também tem um aspecto de que o Palmeiras, para mim, ainda não super se encontrou esse ano, né? Em termos de desempenho. Tá conseguindo resultados. Mas não é aquele Palmeiras que você fala assim, olha, né, joga dessa forma, consegue competir. Você não consegue nem escalar os 11 do Palmeiras, né? Ainda por... Eu acho que ainda está se encontrando. Eu acho que ele vai se achando agora com esses dois atacantes. E aí as outras posições, aí ele vai mexer, vai tentar achar, mas com o Flaco e com o Vitor, ele na frente... Ele vai se achando, aí do lado, aí ele vai fazer as trocas, vai fazer o que ele acha que é melhor para o desempenho, né, da sua equipe. Mas o Palmeiras, ele é muito assim. Se ele não desempenha bem, ele vai lá e consegue ganhar o jogo. O resultado o Palmeiras sempre tem. O desempenho, talvez, não é aquele vistoso que, tecnicamente, o Palmeiras vai fazer um jogo totalmente envolvente da equipe adversária. Foi o que foi no final de semana, para mim, contra o Botafogo. O Palmeiras foi cirúrgico. Teve uma oportunidade com o Felipe Anderson e fez o gol. Talvez o Botafogo foi até melhor tecnicamente dentro do jogo, mas o Palmeiras, ele é esse time. O time do Abel é assim. Não desempenha bem, ganha o jogo. Desempenha bem, ganha o jogo. Mas é time competitivo. É assim que disputa títulos, né? Porque é muito mais fácil você conseguir encontrar um time enquanto você está brigando lá em cima, enquanto você está conseguindo as classificações, do que quando você é eliminado, etc. Então, assim, o Palmeiras, ele ensaiou uma crise, até teve, inclusive, episódios terríveis com a torcida depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e aí responde com 1-0 com o Botafogo, com 4-0 em cima, na classificatória da Libertadores. Então é assim, não vamos dar tempo para a crise, para a crise se instalar aqui. A gente vai conseguir os resultados, que aí fica muito mais difícil você ficar protestando com o time que está em segundo lugar, colado lá no primeiro do... O torcedor Palmeiras. A régua está muito... acho que existe uma parcela muito mal acostumada, inclusive, enfim.
Já que a gente tá falando de elenco... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Sport, que é o próximo adversário do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte aqui com a classificação atualizada do campeonato. Como podemos ver, o Palmeiras está na segunda colocação com 39 pontos. Já a equipe do Sport fez 18 jogos no campeonato e somou somente 10 pontos na competição. Ou seja, não existe outra palavra no vocabulário do Palmeiras que não seja vitória diante do confronto contra o Sport. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Sport no Campeonato Brasileiro. A equipe tem, desses 5 jogos, 4 empates e somente uma vitória. Essa vitória foi a primeira vitória dos 18 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Essa é a única vitória da equipe do Sport. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Sport, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 4 vitórias e somente um empate. Nos últimos 4 confrontos foram 4 vitórias consecutivas. Ou seja, o Palmeiras é super favorito para esse confronto contra a equipe do Sport. O jogo será no Allianz Parque na segunda-feira. Ou seja, vitória. Como eu disse anteriormente, vitória é a única palavra no vocabulário do Palmeiras, que precisa vencer e continuar na perseguição em cima do Flamengo, para quem sabe mais na frente conseguir assumir a liderança do campeonato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!